Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Celdcast. Aqui é o espaço para você conversar sobre o que realmente importa: negócios, qualidade de vida e esportes. E hoje nós temos uma convidada muito especial, e nós vamos falar sobre escolhas, sobre decisões importantes, como tomar e principalmente sobre riqueza interior. Muita gente está sempre em busca de riqueza exterior, material. E será que realmente é a maior riqueza que importa? Como que funciona essa frequência? E ela já está aí há 20 anos no mercado, está lançando o seu livro, o Flip, a sua metodologia, onde uniu todo o seu conhecimento, toda a sua experiência ao longo dos 20 anos, e eu vou dizer mais, ao longo de toda a sua jornada, ao longo de todo o jogo que ela faz aqui maravilhosamente bem na vida. E eu tenho a honra de apresentar, nós vamos contar muita história, porque a gente se conhece há muito tempo, a gente só não vai falar quanto tempo para não revelar a idade. Mas antes, para quem não me conhece, eu sou a Aline Dalmolin e estamos ao vivo na TV Mocinha e na TV BC e no nosso canal Celdcast. Então, segue a gente, comenta, compartilha e deixe o trecho dessa entrevista que mais te interessa, que a gente vai conversar mais sobre isso. Então, quero apresentar a vocês Gesana Neves. Seja muito bem-vinda ao nosso espaço. Muito obrigada, Aline. E é um prazer, uma honra estar aqui, depois de tantas idas e vindas da nossa jornada, que Verdade. A gente se aproxima e se afasta. Mas nunca se desconecta. Nunca se desconecta e compartilhar um pouco de tudo isso com quem está nos assistindo. Exatamente. E falando sobre essa conexão, vamos contar um pouco da nossa história, antes da gente ir para essa metodologia que você canalizou, que você trouxe com seu conhecimento para poder melhorar ainda mais a jornada de nós, líderes, que estamos à frente de nossas empresas, de comunidades, sempre buscando a nossa melhor versão, uma espiritualidade mais apurada. Eu e a G, eu vou chamar de G, gente, esse é para os íntimos. Eu e a G nos conhecemos, foi a primeira pessoa no meu networking, assim que eu cheguei em Balneário Camboriú. Eu ainda morava em Itajaí, eu tinha recém voltado da Europa, isso foi lá em 2008, e me falaram, não vou lembrar agora o nome do espaço, mas quando eu saí lá da Europa, eu fiz um propósito. Falei, senhor, o senhor está realmente me mandando de volta para o Brasil? Que para mim, na minha mente arrogante daquela época, audaciosa, eu achei que talvez poderia ser, eu não queria regredir, digamos assim, porque para mim na Europa, na minha concepção na época, eu tinha contato com outras culturas, outros países, outras línguas, e parece que naquele sentido eu cresceria muito mais e muito mais rápido. E aí quando eu dei o meu sim para voltar para o Brasil, assumir uma empresa familiar, estar de volta morando com os pais para poder refazer a minha vida aqui, eu disse, então vamos fazer um combinado, eu só volto se for para Balneário Camboriú e o senhor faça eu evoluir 3 vezes mais. Eu conversando com meu Deus. Claro. E aí assim que eu pisei aqui, a primeira coisa que entrou em contato comigo na ressonância foi o yoga, não é verdade? E naquela época eu nunca nem tinha buscado autoconhecimento, nada de nada, naquela época eu estava com 24 anos. Então parece que é a idade que a gente desperta, Com 24 anos eu assumi minha empresa, comecei a fazer minha carreira realmente, dar continuidade. E a gente se conectou através do yoga. E aí ao mesmo tempo que era numa cidade tão material, Balneário Camboriú é a Dubai brasileira, então a gente se vislumbra com o arranha-céu dos prédios. Os prazeres do mundo. Os prazeres do mundo. E ao mesmo tempo eu estava conhecendo uma cultura milenar dos Vedas através de ti. E aonde ali começou o meu mergulho do autoconhecimento, porque eu não consegui mais parar, não é verdade? Verdade. Eu me distancio, mas volto, me distanciava e volto. Eu vou falar até hoje, quando eu pratico yoga, a voz dela está na minha mente. Eu nem fiz nenhum encantamento. A voz dela está no meu... Agora ajusta aqui, Aline, gira o quadril. Aline, agora alonga. Que fantástico, linda. Né? Sim. E conta pra gente, Nossa. Como que foi esse teu caminhar, desde 2008, o yoga, o que representa para ti hoje? O yoga eu encontrei quando eu tinha 18 anos de idade.
E aí eu comecei a me conectar com a minha respiração. Naquela época eu trabalhava como modelo, fui bailarina do Ibiza, né? Quem é das antigas aqui sabe. Depois eu fui DJ de lounge music, enfim. Imagina, essa linda, maravilhosa como DJ, meu Deus. Também ia ter sucesso, né? São escolhas, por isso que aqui né, a gente fala sobre escolhas. Então, mas às vezes a gente vai até falar sobre isso. Tem coisas que a vida nos escolhe também. E esse é o maior desafio, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia de que pode escolher tudo, mas a vida acaba nos conduzindo para alguns caminhos. E naquele momento eu era bem jovem. E eu tive contato com muitas festas, com muitas pessoas, muitos contatos, como a gente falou no início, Balneário Camboriú, né? Os prazeres do mundo. E quando eu encontrei o yoga, foi um momento desafiador, porque num primeiro momento foi num local com um profissional que depois eu acabei me distanciando, porque não tinha uma boa intenção, só que o caminho do yoga tinha iniciado dentro de mim. Então eu praticava em casa, eu fazia respiração, eu comecei a despertar para dentro. Eu tive uma fase assim bem radical, né? Buscar só a luz, a luz. E todos aí depois, nós temos, né? Aí depois eu fui vendo, não, pera lá, né? Eu sou ocidental e eu tô na Terra, eu preciso conectar tudo isso. Então, bem novinha, eu comecei a perceber o mundo e as pessoas de uma outra forma a partir do yoga. E lá atrás, quando a gente se encontrou, a gente se identificava muito, porque as duas da mesma idade, buscando um caminho evolutivo, ao mesmo tempo querendo empreender, né? Mesmo buscando esse caminho, a gente sempre teve esse cuidado com a beleza, né? Essa vaidade. Isso, mas no bom sentido. E aí eu lembro que você veio com as questões da tua coluna e tudo mais, e daí eu estudava como é que ia adaptar, mas eu via que você sempre buscava um pouco mais. Verdade. Nossa, aí tem muita história, nem vai dar tempo hoje. Não vai dar tempo, e aí vem história, mas a gente vai compartilhar algumas. Depois veio o momento que eu só atendi a domicílio, né? Que eu não atendi mais em grupo, aí foi onde, naquele momento, não tinha o nome, mas já eram mentorias individuais, porque a gente tinha muita conversa. Depois eu trouxe a constelação familiar e empresarial e tive a honra, né, porque imagina, é muita confiança de te escutar, de participar de momentos teus decisivos, não só da vida, mas da empresa, desse olhar todo de sucessão familiar, que a constelação trouxe muito o recurso certo para você olhar não só no momento, né, do momento presente, mas a médio e longo prazo. Exato. E puxando essa deixa, são dois assuntos na sua fala que foi bem interessante, mas falando sobre sucessão familiar, que ocorreu ali por meados, foi logo que a minha filha nasceu, né, em 2016 a Lívia nasceu, porém a gente começou um movimento um pouco antes, não é verdade? Porque eu estava à frente da empresa, eu continuava praticando yoga e conversando com a G, fazendo as mentorias. Eu estava à frente da empresa, mas tinha coisas que eu já não aceitava mais, como cultura, né, como gestão. E isso conflitava com a gestão do meu pai, né, que é normal. Conforme a empresa são ciclos, né? Quem estuda administração, a gente sabe que empresas, a cada 7 ou 10 anos, ela tem que se renovar, ela vai passar por uma oxigenação e a gente tem que ter a flexibilidade como empreendedor e resiliência para entender o movimento do todo, fazendo um pouco do que se quer e um pouco do que o sistema pede e permite, né? Algo assim. E nessa época, a gente constelou algumas vezes, foram alguns bate-papos para conseguir, olhando, isso é um olhar sistêmico, ir para o meu lugar, como filha no meu sistema familiar, mas também como sócia do meu pai na empresa. E, na época, o tio também, né? Então, foi ali que eu comecei a criar, foi a G, né? Através dos teus ensinamentos, nossa partilha, que eu aprendi a honrar fundador. Nossa, né? Foi profundo. Foi profundo, incluir, realmente saber o meu lugar, respeitar, porque por mais que o meu pai fosse sócio,
Isso vale para você também que participa de empresas familiares, por mais que o nosso pai ou mãe seja nossos sócios, o que prevalece é o primeiro sistema, que é a família. Ou seja, o pai sempre vai ser a autoridade, ainda mais ele sendo o cofundador da empresa, né? Então ali haveria que ver e eu aprendia tudo isso, né? Aprendi a ter gratidão, a honrar, a aceitar. Não é verdade, Gê? Foram algumas lágrimas. Muito profundo. E hoje eu vejo, né? Eu abri teu Instagram antes de vir e eu olhei lá. Céu, Celde e Resenha Bar. E Sim. na época tinha muito essa questão do bar. Do bar. O bar, e daí era uma questão interna da Aline e a empresa em si. E a gente também percebeu padrões, porque quando a gente olha uma empresa e todas as pessoas envolvidas no olhar sistêmico, a gente vê padrões que a gente não gostaria que se repetisse. E exige toda uma habilidade de mudança de postura comportamental, de você ter uma intenção. Eu lembro que eu falei muito séria, enfática, Aline, tu tem clareza disso, das suas escolhas? Tu respirou? Sim. E ela se trabalhou, que não foi só comigo, ela sempre buscou em outros profissionais, outros cursos, porque ela precisaria construir uma nova Aline como empreendedora, como empresária, para conduzir aquele negócio. Porque as pessoas, elas adoram mudança, mas elas esquecem que para aquela mudança acontecer, você precisa se tornar aquela pessoa para aquela nova realidade. E eu fui assistindo de longe, né? E o meu coração, ai, que legal, né? Porque ela está seguindo e se esforçando e estudando. Isso é desafiador, porque a mulher também deseja ir para o seu feminino. E isso mexe com o nosso relacionamento amoroso, a gente paga uns preços, né? Por ser assim, inovadora, né? Que eu chamo as almas lindas visionárias, paga uns preços, mas a gente nasceu com isso no coração, no sangue. Eu fui vendo esse desabrochar muito lindo de a Aline, de fato, seguir com pulso firme, aberta a escutar também as pessoas, né? Porque não é fácil. Quando você tem muita responsabilidade, você acaba querendo ditar sempre, mas se você não tem a escuta para os seus colaboradores, para as pessoas que estão ao teu redor, você não está usando o olhar dos outros. Você está contando olhar sistêmico. Olhar sistêmico, você não está vendo várias facetas suas, do negócio, né? Da família. E tudo isso. Então, eu super respeito e admiro, assim, a tua jornada. Para mim é uma grande honra ser parte de um dos profissionais que contribuíram e contribuem, né? Toda vez que a gente conversa com o teu negócio, mas também com a tua realização. Né? Como eu compartilhei, antes de vir aqui, a gente tem um questionário, né? Eu falei, Jesus amado, né? E aí eu coloquei lá o quanto, assim, é gratificante fazer parte, porque eu admiro muito a tua gestão. Esse olhar espiritual que a gente, é o que eu falei antes, não sei se dá pra gente deixar de lado isso. Porque eu acho que tem pessoas que nascem com isso. Eu conheço todo tipo de pessoa. Então, eu tenho contato com pessoas inusitadas na minha jornada. Oh, Deus, é assim mesmo? E aí, a gente vê que tem pessoas que não são tão conectadas espiritualmente, mas tem algumas que parece que aquilo não tem como tirar. Né? Eu reconheço isso em mim, em você, e isso às vezes confunde até muitas pessoas pelo fato de a gente ser mulher, né? Belas, isso. Simpáticas. Simpáticas, então exige as pessoas não nos colocarem em caixinhas. Exatamente isso. E não é fácil. Não é fácil. As pessoas tentam nos encaixar. Né? Coisas que às vezes as pessoas acham que a gente aceitaria. Não, isso aqui eu sou tradicional. Isso aqui ela vai se importar, vai se incomodar. Não, isso aqui não. Então a pessoa fica, não entendo. Exatamente. Essa das caixinhas a gente conversa muito na empresa. Por que tem que colocar a Aline numa caixinha? Eu falo, não me bota numa caixinha, deixa eu ser quem eu sou. Né? Aquariana. Aquariana livre. Não me pode. Sim. Mas falando um pouco, que eu acho bem bacana esse teu olhar,
que a gente sempre conversou muito é com relação às escolhas, né? A gente acha que é livre para fazer as nossas escolhas e tudo mais, e a gente percebe que não é bem assim, né? A vida nos empurra, vou falar a grosso modo, a tomar escolhas que às vezes aí é onde nos exige uma maior preparação, né? Uma mudança de identidade. É como, por exemplo, essa espiritualidade que temos, que buscamos e que é como a nossa água que bebemos constantemente, né? Então isso não é uma escolha, já é inerente. Faz parte do ser, é inerente. Então fala um pouco mais assim, porque às vezes tem pessoas que ainda estão na sua juventude e tomando decisões e às vezes precisa aprender a ter esse olhar sistêmico e entender, né, qual dica que você daria, por exemplo, para a gente entender quando é algo maior do que a gente não vai conseguir mudar agora, ou sim, toma decisões e arca com as consequências, também tem isso, né? Tem, paga o preço. Paga o preço. A gente tem alguns vocabulários na constelação familiar que nos ajudam a interpretar algumas questões que numa visão mais comum não teria como. Numa visão mais empresarial, assim, né? E quando a gente fala, o que eu atendo, o meu público são empreendedores, empresários, líderes e pessoas que até empreendedores, né? Sim, eles intraempreendem dentro das empresas, ou seja, eles já nascem com uma liderança, mas ao mesmo tempo eles se sentem conectados a fazer parte de um corpo maior, né? De um campo empresarial maior. Não tem como separar quem você é da tua profissão. Então eu trago dois viés muito importantes para as pessoas que eu atendo com mentoria, seja individual ou treinamento para a equipe, que foi o que aconteceu muito na pandemia. As minhas clientes em Balneário Camboriú desejavam transmitir aquilo para sua equipe, né, para a sócia. Então foi onde eu estruturei o meu método também para estender para as empresas. Tem uma parte que é você cuidar da sua riqueza interior, né, que tem outros autores que falam de uma forma parecida, mas eu dei ênfase no livro nisso, porque se você não cuida da sua riqueza interior, você vai ter o que tantas pessoas estão tendo, que é burnout, muitos sintomas de doenças e achando que não tem nada a ver com a rotina dela de trabalho. Exato. Eu sempre repito, a empresa, no empreendedor, na empresária, fecha as portas aqui. Se você não sabe fechar as portas aqui na sua mente, você está sempre trabalhando. Porque você é uma extensão da empresa. Tanto que tem livros sistêmicos que falam a alma do negócio, que é toda essa visão que você deu uma pincelada dos fundadores, né? Onde que surgiu essa empresa. E tem a outra parte da pessoa se entender como empresária no campo da empresa. Como que com essa consciência que ela está desenvolvendo com hábitos saudáveis, com espiritualidade, como que ela impacta a empresa. Senão, ela vai ser uma pessoa na vida pessoal e outra pessoa lá na empresa, a empresa não vai entender a linguagem dela, não vai rolar, não vai dar certo, né? Sobre as escolhas, a gente poderia aqui falar de uma abordagem de física quântica, por exemplo, uma abordagem astrológica, no sentido de olhar a carta astrológica de nascimento. A gente poderia falar sobre níveis de consciência, de camadas da maturidade da pessoa. Tem várias formas de você se autoconhecer através de conhecimentos. O que eu percebo? Com a constelação familiar, eu entendi o quanto tem coisas que eu consigo mudar e o quanto tem coisas que eu pago o preço pela vida que eu tomei naquele sistema. Isso, vamos detalhar essa frase. E isso é duro de ouvir, porque assim, foi ali que aconteceu, né? O espaço para você nascer. Pai e mãe são portais da nossa vida. Houve um sim. Consciente ou inconsciente, desejado ou não desejado, planejado ou não, né? A tua alma teve um script que atraiu aquele DNA e ali foi onde você tomou a vida.
Só que antes de você, antes de nós, já tiveram muitas histórias. E a gente faz parte de um enredo. A gente acha muito, se acha dona do nariz, né? E a gente vai percebendo, mas eu tô virando pra cá e a vida me puxa pra cá. Que raio é esse, né? Quem não se identifica? Como assim? Então a gente vai, através do autoconhecimento, percebendo que sim, tem coisas que a gente pode mudar. A gente vai pagar um preço de transformar o nosso comportamento, adquirir novos hábitos, sendo que a gente lida com uma lei que é implacável do pertencimento. A lei do pertencimento vai sempre te puxar para aquilo que é familiar, ou seja, que os teus ancestrais fizeram por mais tempo. Ao mesmo tempo, a gente acaba encarnando do nosso sistema familiar os sonhos dos ancestrais que não foram realizados. Então, tem uma frase do Bert Hellinger, né? Honra o teu lugar, não é bem assim, gente, mas é mais ou menos isso. Honra o teu lugar, a tua beleza, não só física, mas de alma, porque você é o sonho dos teus ancestrais. Né? E aí, então a gente vê que, ok, então na minha família ninguém nunca jogou futebol. E eu quero jogar futebol. Meu Deus, eu vou ser o primeiro a abrir. Pensa num terreno fechado, tá abrindo um caminho novo. Tu vai ter que ser muito disciplinado, ter muita determinação. Você vai abrir esse caminho para os descendentes. Lá na frente pode ser que esse caminho seja muito mais fácil para uma nova geração. Mas aqui, se ninguém antes foi, você pode ser o sonho de alguém lá atrás que queria, mas estava muito distante esse sonho. Agora para você já está mais próximo, né? Agora, tem coisas que você vê que toda a família teve algo que se repetiu, seja de padrão de relacionamento, ou até mesmo a questão das doenças, que aí a epigenética já mudou essa visão. Tá mudando, né? Achei fantástico. Mesmo assim, as tuas escolhas que vão determinar. As escolhas que determinam. E as escolhas são frequência. Isso. E porque você não escolheu aquilo, você ganhou de presente, é o bônus. Você tomou a vida naquele sistema familiar e o bônus é alguns padrões. Tem coisas que você consegue ir modificando e tem coisas que já são mais desafiadoras. Eu acho que nesse ponto é que a pessoa que ainda não foi espiritualizada, tocada, né, pelo divino, em algum momento acaba sendo, porque pensa que você vai lá, se dedica, faz tudo o que tem que fazer e algo não permite que aquilo aconteça, você acaba se rendendo a essa força superior. Quando a criança interior já esperneou o suficiente. E tem essa parte também. Quando a criança interior já esperneou o suficiente, brigando com seu Deus interior, dizendo eu quero, porque eu quero. E paga preço, paga preço, paga preço até que se rende. Sim, né? Tem essa parte, né, do conjunto de memórias da nossa infância, porque a gente tem coisas que são herdadas de outras gerações, né, são as heranças transgeracionais, chamadas. Então aquilo já está predisposto no seu DNA, no sistema de crenças, que você acaba fazendo parte no seu desenvolvimento pessoal. Mas lá na infância também tem casos específicos que acontecem na tua história, porque aí tem o teu script de alma junto com o script da família. Da família. E essas feridas da infância acabam impactando se o adulto não para olhar para dentro e se curar. Né? Então, e aí continua, vai perpetuando, né? Vai repetindo alguns padrões. Acaba perpetuando, exatamente. Se não busca esse olhar sutil, de espiritualidade, e aqui a gente fala de espiritualidade mesmo, né? Não é sobre uma religião ou rituais, é uma espiritualidade. E nesse sentido das feridas da infância, que não são curadas e são transmitidas de geração em geração, isso é a raiz de todos os conflitos. Inclusive agora que a gente está tendo, né, no nosso planeta um ataque entre Israel e Irã, lá são muitas feridas de muitas gerações que não são vistas, não são incluídas, não são olhadas para chegar em uma pacificação.
né? Tudo que a constelação nos leva é em uma pacificação, porque a gente tomou a vida, existe uma história, mas a gente quer fazer um pouquinho diferente, então tem que ter um manejo nessa consciência da família e nossa. E enquanto empresárias, isso afeta totalmente, porque as dinâmicas com pai e mãe acabam tendo um espelhamento lá no campo da empresa. Isso, e com outras pessoas. Com todas as pessoas que estão lá. Pessoas. Não são outras, são todas as outras, né? Exato. Então tem pessoas que falam, poxa, mas tudo acaba em pai e mãe. Não, começa com pai e mãe. Começa com pai e mãe e termina com pai e mãe. Né? Sim, porque é toda essa história dentro da gente. Então, essa questão de escolha e a questão da frequência, né, do método, que a ideia é a frequência luz intuitiva pura, né, você me conhece, sempre a ideia é que as pessoas fiquem com autonomia, né, não fique numa dependência. Então, eu criei um método de uma maneira que as pessoas possam se conectar com o centro delas, com essa inteligência superior divina, que cada um dá o seu nome, né, da forma que acredita, e entendendo com esse alinhamento dos centros energéticos, entendendo as dinâmicas das relações com uma mentalidade sistêmica, você consiga, através da intuição, ter esse canal direto dessa inteligência superior para as tomadas de decisão. Exato. E esse canal direto, isso que é fantástico, o teu método, esse canal direto com a intuição, né, que permite que a gente limpe esse cano, aonde passa essa conexão, que é a limpeza disso tudo que nós estamos falando, de crenças, de leis de pertencimento, e tudo que aí vem aonde vai, ao longo da nossa vida, bloqueando, né, esse canal direto com o nosso superior. Porém, não é sobre estar em cima de um morro, meditando, né, isoladamente. A questão é realmente olhar para as feridas das relações, e nessas feridas começar a limpar esse canal e realmente conseguir ser luz, né? Exato. É isso que você traz ali, e realmente ser uma luz aonde a gente está. Exato, que é a epigenética que eu comentei antes. Isso, que é diariamente as nossas escolhas constroem um terreno biológico novo. Então, a gente vai criando novos caminhos neurais no cérebro mesmo, né? Parece que a gente está falando só de energia, não é físico. E esses novos caminhos, eles impactam a expressão dos nossos genes. E isso vai fazer com que padrões de doenças, por exemplo, no corpo físico se repitam ou não, né? Os genes da doença pode ficar adormecido. Legal. Ou se repetem. E, ao mesmo tempo, nas dinâmicas relacionais. E por isso que é necessário, o preço que a gente fala é que não dá para ficar no comodismo. A gente vai ter que buscar conhecimento, vai ter que... A zona de conforto não faz parte do nosso vocabulário. Vai ter que lidar com medo, porque imagina, nossa, mas ninguém na minha família pensou assim antes. Como que eu vou fazer algo? Será que é seguro? E aí você paga o preço de eu vou fazer diferente, né? E começa a criar... E quando vai fazer, desculpa interromper, mas quando a gente vai fazer esse diferente, é que nos coloca numa posição que, se a gente não cuida, de arrogante. Porque daí quando você começa a fazer diferente, é como se aí você diz, eu sou melhor do que você. Exato. E quando a gente adota essa postura muito sutil no mundo interno, é onde as coisas aqui fora não fluem, não acontecem, ou paga-se um preço muito alto. Porque a gente sai do nosso lugar, né? A gente sai do nosso lugar. Então, é um mundo muito sutil, e no meu ponto de vista, né, isso é diário, é constantemente se autorregulando, buscando mais conhecimento, porque o ego, né, a nossa mente mesmo criativa sempre vai dizer, talvez agora nada a ver, né, nada a ver, eu sou melhor. Mas não é sobre isso. E aí você tem que ir lá se ajustar. E por isso que a conexão com a espiritualidade e o autoconhecimento é fundamental. Sim. Né? Eu, por exemplo, trazendo essa da epigenética, eu estudo muito, ouvi muito falar sobre do Tony Robbins. Né? Que como eu estive em contato no curso dele o ano passado, e ele introduziu. E desde então, ele sempre no canal dele sobe vídeos com os cientistas que ele tem contato, os médicos, e sempre falando sobre isso. Então, ao mesmo tempo que as nossas escolhas podem adormecer
doenças, elas podem criar novas doenças também. Como também conheço empresários que a linhagem nunca teve câncer, mas devido ao nível de estresse que ele se colocou, conforme as escolhas que ele foi fazendo nessa vida, ele desenvolveu um câncer e quase se foi. Então isso também é sobre qual legado você está deixando para o seu sistema familiar. Dinheiro a qualquer custo? Sucesso a qualquer custo? Ou realmente, e aí deixa doenças também? E qual é o legado? Por isso que é um jogo, e por isso que a gente tem esse slogan, né? Que a vida é um jogo de escolhas. Exato. Como a gente vem muito do futebol e do esporte, a gente sempre, eu gosto de ver sempre essa metáfora como um jogo. Né? E você lida muito com essa realidade, né? Porque quantos jogadores, eles têm o talento, mas quando eles fazem uma ascensão na carreira, impacta a vida socioeconômica, eles ficam com peso, muitas vezes, do pertencimento. Quantos perderam tudo só para, de forma inconsciente, voltar a pertencer ao sistema de origem e falar, ó, eu sou igual a vocês. Qual que é essa consciência? Da criança. Por quê? A criança interior, ela quer ficar inocente. Ter sucesso é para quem banca consciência pesada. Como assim, Gê? Não é aquela pesada de fazer maldade, não. É por isso que eu falo que tem o vocabulário da constelação, mas é assim, porque eles não puderam, tudo que eles me deram, eu vou fazer o meu melhor. E através de mim, agora nós podemos. Isso. E olha que frase, né? gente. Esse é um movimento de honrar, porque afinal de contas a gente toma vida, a gente reclama de pai e mãe, a gente fala isso, aquilo, né? Ah, porque tudo é do melhor do outro, do sistema, né? Tem muitas pessoas gratas, tem, mas eu tô falando da parte, né, ruim, aqui pra gente ter um contraste. E o que você traz de novidade para contribuir para o teu sistema familiar? Exato. Você só está exigindo, só está julgando, criticando? O que você contribui para as próximas gerações? Exato, e trazendo um outro olhar que acontece muito frequente no mundo do futebol, que eu falei com um treinador nesse último curso, e ele agora está estudando constelação familiar, ele vai arrebentar aí de sucesso, com certeza. E ele trouxe uma questão, às vezes quando o jogador ele se torna muito famoso e bem sucedido financeiramente, ele se torna pai e mãe de pai e mãe. Exato. É como se o pai e a mãe se tornam filhos numa postura. E aí ali também tudo colapsa. Exato. Então é muita sabedoria, muita destreza, muito conhecimento. E se o sistema não vem desse conhecimento, pode ser você o primeiro a adquirir esse conhecimento para sustentar com mais leveza o sucesso, para não ser tão pesado. É o sucesso sustentável que eu falo, tem que sustentar. Sustentar, vamos falar, porque eu adoro falar sobre sucesso, né? Até eu fui no programa da Sabrina, né? Que também é tua aluna, e ela falou, o que é sucesso para você? Então, hoje eu achei fantástico, porque o seu significado sobre sucesso falou tudo. Com certeza eu vou subir esse recorte. Ah, maravilhoso. Mas fala um pouco mais sobre essa obra, Gê. Aqui dá fecha aqui para nós. Esse método onde realmente fala sobre sustentar o seu sucesso. Eu já botaria um sucesso bem estampado aqui, ó. Quem busca já dizer, opa, vou sustentar um sucesso com riqueza interior também, como assim? Nós estamos numa era tecnológica, né, e de acesso a muitos conhecimentos e informações. E muitas pessoas estão achando que a inteligência artificial, que tudo que a gente vai ter acesso vai substituir muitas pessoas. O Noah Harari, que é um historiador, ele escreveu um livro que é 21 lições para o século XXI. A 21ª lição, ou seja, a última, adivinha qual que é? Meditar. Olha só. Então eu li isso antes da pandemia e eu fiquei assim, horrorizada. O que ele fala lá é que nós, seres humanos, Aline, a gente vai precisar ter uma ética de proteção da nossa própria espécie. Porque senão a gente vai ter um colapso econômico gigantesco. Isso vai afetar a saúde mental, não só no sentido de burnout, mas porque muitas pessoas elas vão ser totalmente excluídas do sistema econômico. Como que elas vão sobreviver? Se a todo momento tem máquinas e tecnologias que estão substituindo pessoas em massa.
Né? Então, a gente vai precisar ter essa habilidade de um olhar sistêmico que sozinhos a gente pode muito pouco. E se a sociedade adoecer nesse sentido de a gente não conseguir honrar as pessoas na sua utilidade da roda da vida, a gente vai ter um cenário caótico. É verdade. Né? Então, empreendedores, empresários são líderes, são os que estão peitando, vamos falar assim, o sistema que é o coletivo, da política, das grandes empresas que ditam economia, né, de investidores de fora do país, né, que faz o dinheiro circular. E eu me atentei a algo nesse início de ano, porque meus clientes são todos de classe média alta e empreendedores, empresários, visionários, se encolhendo. A gente tem que prestar muita atenção. Se a gente empreende, a gente é empresário, a gente já está um passo a contribuir para a sociedade. A gente não é um servidor público que depende do governo, né, do Estado. Não. Então, eu comecei a ver que muitos começaram a entrar numa mentalidade de escassez e de medo, sendo que nós podemos fazer o dinheiro circular. Concordo. Não sei se eu consigo explicar o que eu estou pensando, né? Porque às vezes tem umas ideias que... Não, mas eu adoro esse assunto. Eu quero pegar esse livro, vou ler, porque realmente esse movimento de alguns empresários estão acontecendo. Exato. Estão ficando com medo e para mim a inteligência artificial vem sim para somar e muito. Exato. Mas precisa ter essa postura realmente. Mas aí é que tá. Quanto mais tecnologia, mais saúde mental tem que ter. Porque se as pessoas que estão atrás dessas tecnologias não estiverem saudáveis, de nada vai adiantar. Vai operar para o mal e, na verdade, elas não vão poder utilizar os benefícios, porque serão doentes. Verdade. A gente sabe, qualquer coisa, se a gente não cuida da nossa saúde, a gente não está cuidando da nossa empresa. É verdade. Imagina, eu, tempo atrás, lancei um projeto ao vivo. Eu dei um mau jeito na minha coluna. Falei, nossa, olha só como as coisas acontecem. Eu ensino isso como, de fato... é algo a se cuidar, porque o nosso negócio está totalmente atrelado à qualidade da nossa vida, da nossa saúde, dos nossos hábitos. Concordo. Então, ter uma rotina de vida saudável não é um luxo, é investir na qualidade da sua empresa. Exato. Né? E aí, às vezes, você tem empresários líderes e líderes. Muitas vezes, o líder que tem esse olhar, esse cuidado, se você coloca na frente de outro que talvez não tenha, ele vai passar por mais rico. E pode ser um empresário menor do que o outro. E isso é riqueza interior. É esse cuidado que se tem com a saúde, com os pensamentos, com os hábitos realmente. E é muito interessante isso que tu estás falando, porque a gente está na era da rede social, né? Então, tem muitas pessoas que não estão saudáveis, mas esteticamente estão se posicionando com momentos de luxo, carros de luxo, só coisas luxuosas e por dentro elas estão pobres espiritualmente. E tem pessoas que elas não fazem questão de ostentar. Tá tudo bem. E a conta bancária está muito bem, obrigada, muitos investimentos acontecendo. E o meu público, a maioria, não estão no Instagram, por exemplo. Né? São low profile, não tem tempo de ficar rolando o feed, porque o tempo é dinheiro. Não só no sentido de você só pensar em trabalhar, mas de o tempo que você tem livre, você vai se dedicar à sua família, aos seus amigos, ao autoconhecimento, ao autocuidado com hábitos saudáveis, né? Então... Mas eu acredito que para a grande massa, para algumas pessoas, como falaram, né, no meu Instagram, que a Aline trabalha 24 horas, não é que eu trabalho 24 horas. No meu tempo ocioso, eu estou fazendo justamente o que você acabou de falar. Isso. E parece que é trabalho, mas não é trabalho, é um prazer. E essa Estar riqueza... aqui conversando com a Gê é um prazer imenso, isso aqui para mim é satisfatório. Sim, e essa riqueza interior é você ser rico de ter um bom sono, você conseguir se alimentar de maneira saudável, de você saber que você tem relações saudáveis que você pode contar, que você está disposta a curar relacionamentos e padrões, que você consegue ver o que tem
valor na vida e não preço. Exato. Isso é a riqueza interior. E você pode unir as duas coisas. Exato. Mas a pessoa sabe muito bem a importância de cada uma. Isso, e complementando, pela minha experiência, né, que com certeza é pouco ainda, com tudo que eu ainda quero viver, mas muitas vezes, quando a gente tem um desafio muito grande, ou quer dar esse salto quântico, seja na empresa, seja como família, né, algo que realmente nos exige, legal, vai nos exigir, como na pandemia. A pandemia exigiu de todos nós um salto quântico. E muitos de nós conseguimos. Então, falando da minha experiência, você vai um pouco mais no limite. E aí você tem que sacrificar um pouco a sua saúde, a sua qualidade de vida, o seu sono e tudo mais. Bacana. Mas isso você tem que saber que tem um fim. Daqui a pouco vai voltar ao normal, calma. Daqui a pouco eu vou voltar a ter mais qualidade no sono, vou conseguir ter hábitos um pouco mais saudáveis, voltar para a minha prática do yoga. E aí, aos poucos, você volta para o equilíbrio. Porque muitas vezes, como a gente falou ao longo do nosso bate-papo aqui, que a gente paga um preço alto, muitas vezes. Mas a questão é sobre pagar um preço alto um tempo, mas depois você recua e equilibra a vida novamente. Porque se também a gente vive, nós que gostamos de desafios, sempre no ponto de equilíbrio, é uma zona de conforto. Então, às vezes, tem que buscar esse, né? Que a gente sempre conversava muito, né? Aline, por que tão intenso? São características de personalidade. Então, acredito nisso também. E olha só, eu quero compartilhar com vocês. Ó, aqui vem posturas de yoga. Né? Aqui no livro ela traz QR Codes, onde você pode baixar vídeos aulas, não é verdade? Sim. Ela fala um pouco, a G fala um pouco sobre os pilares da onde ela construiu toda essa metodologia, que não é só sistema familiar, tem toda essa outra parte de genealogia, né? Que é um estudo bem aprofundado que você fez também. Isso. Né? Então é muito bacana, e vem frases muito legais para você compartilhar, meditar. E realmente ela bate muito na tecla da meditação, né, Gê? E a metodologia do yoga que ela cria aqui, ó, para trazer para vocês, trabalha os 7 chakras. Aqui, por exemplo, eu abri no chakra 7. Então, eu, que sou praticante, é o yoga, mais ou menos ali de 1 hora que você tira o seu tempo. As aulas são gravadas, tem ao vivo também, pelo Zoom. Agora não tem mais. Ah, não tem mais. Só tem na plataforma, mas foi tudo gravado num estúdio de altíssima qualidade, para você praticar na sua casa, no seu escritório, no aeroporto, quando tiver de férias, quando tiver corrida, tem prática diurna, noturna. E o método, o que eu trouxe de mais inovador foi fazer a conexão de cada um dos centros energéticos, dos chakras, com as leis sistêmicas das constelações familiares, né? E você falou um ponto importante. Eu trago essa visão e esse método não porque as pessoas já estão nesse ponto, é justamente porque pessoas que buscam inovação, empreendem, são empresárias, elas estão sempre em movimento. E é fato que você vai ter projetos que vai exigir você dormir um pouco menos, que você vai ter que talvez comer fora de casa por um período. O importante é você entender que tem um ponto de referência, manter isso em vista para não se perder para o resto da vida. Então você desvia um pouquinho e volta. Você reconhece o que é a qualidade para sua vida e os seus negócios. Isso, perfeito, perfeito. Fala pra gente aonde mais, quais os canais que a gente consegue te encontrar também, né, para você que está aqui conosco nos acompanhando e se interessa em adquirir essa riqueza interior, essa qualidade de vida nos negócios ou na área do esporte realmente, como ser um melhor atleta, né, dentro daquilo que você está entregando para o mundo. Onde que a gente te encontra? Claro. As plataformas? Sim, no Instagram, JE Eugênio Flip, que é o Flip é o método, né, frequência luz intuitiva pura. Então, basicamente no Instagram, as pessoas podem acessar, no link tem para adquirir o livro por encomenda, ainda tem umas unidades dessa tiragem. No direct podem me chamar. E no WhatsApp, quando vocês me chamarem lá no direct. E você já pode dar um spoiler das novidades que vem por aí, que você compartilhou conosco? Sim. Bom, eu venho relutando um pouco, mas chegou o momento de não só passar para as pessoas, empreendedoras, empresárias, mas eu
Estarei em breve conduzindo a formação do meu método, onde eu estruturei e validei já por anos, praticando, não só praticando, mas aplicando em dezenas de pessoas, para que profissionais da área da saúde, professores de yoga, profissionais da área do yoga possam aprender esse método, que já tem uma estrutura, já tem muito claro quais são os resultados, tem feedback de pessoas reais. Verdade. E de uma maneira em que possam, de fato, tornar esse negócio, o bem-estar e a saúde mental, um negócio rentável. A parte das empresas, que eu estou levando muito as palestras, os treinamentos, para que as pessoas consigam não só cumprir com a nova lei da NR1, da saúde mental. Verdade, bem falado. Mas que elas possam, de fato, além do médico, do trabalho, do psicólogo, que vai assinar lá o laudo, mas esse método, de fato, muda a convivência dos seus colaboradores, traz uma consciência ampla para os seus líderes, gerente, coordenadores, muda a comunicação relacional e traz um pouco da autorresponsabilidade para que os seus colaboradores entendam. Não é só da porta para dentro que a empresa precisa proporcionar algo para a sua saúde mental e o como a pessoa está trabalhando no seu ambiente, na sua empresa, mas o que ela faz da porta para fora, como que ela se cuida o restante das horas da sua vida, para que ela esteja com qualidade na sua empresa. Essa troca precisa ser equilibrada. Eu super concordo, e eu sou a favor dessa NR1. Né, vários colegas, todos estão reclamando, meu Deus, mais uma coisa para a gente pagar e tudo mais. Depende como você encara isso. Será que realmente é só mais algo para nós empresários pagarmos, ou é algo para a gente realmente trazer para nossa responsabilidade? Porque, para mim, empresas curam. É porque eu falo muito lá, então, o Juan está aqui e não me deixa mentir. Eu falo muito que a família de origem, o sistema familiar, nós não escolhemos conscientemente, digamos assim. Né? A gente sabe que a gente escolheu. A alma escolheu. A alma escolheu, né? Mas vamos falar agora aqui do corpo, do mundo físico. Agora, a sua família, a sua equipe, a sua empresa, onde você vai trabalhar, você pode escolher, você é livre. Ninguém aponta uma arma na sua cabeça para dizer, vai lá trabalhar com a Aline. Não, somos livres. E a empresa, quando eu comecei a adotar essa postura, tudo mudou. Está na minha equipe quem quer. E aí ali, eu comecei a treinar minha equipe, tanto que isso é tão sério que a Gê falou, que a gente dá vale de academia, a gente incentiva a prática esportiva, a gente, o que mais que a gente dá de benefício? Plano de saúde, mas isso já eu gostaria de dar plano de prevenção de saúde, né? De doença, prevenção de doença, não ter que pagar médico depois. Mas enfim, né, Juan, a gente faz N benefícios já pensando nisso. Yoga, eu me interessei depois nesse método para a própria equipe começar a praticar, né? Ter pessoas que têm esse método mais próximo. Porque às vezes para esse início, a gente precisa de alguém ainda no físico, tocando, falando, olhando, né? Porque é o primeiro passo, a pessoa está engatinhando. Né? E eu sempre defendo a visão de que tudo começa pelo corpo. Né? O passo evolutivo que a gente vai dar começa pelo corpo. E para mim, no meu caso, começou pelo yoga. O yoga me fez despertar para esse corpo físico, que às vezes o mundo espiritual ignora. Só que para a gente realmente passar por uma iluminação e um despertar de consciência, passa pelo físico. Então o físico tem que estar rodando bem a máquina, né? Nesse sentido. Então para mim o NR1 veio para revolucionar. E também já vou montar um método para a gente ajudar as empresas a curar tudo isso. Isso aí, tá vendo por que eu admiro a gestão da Aline? Pronto. Já estou montando um método. Vamos unir forças. Maravilhosa, muito bom. Gê, muito obrigada. Gratidão. Eu que agradeço, uma honra estar aqui. Fico até emocionada realmente que você faz parte da minha jornada. Fico emocionada de verdade, porque você que foi me apresentando todo esse mundo de autoconhecimento, de espiritualidade, com essa delicadeza dela, com esse feminino lindo, que nem sempre eu vibrei nesse feminino, não é verdade, gente? Eram tantas dores, eram tantas amarras que escondiam a beleza interior, esse feminino, esse autocuidado. Então, Gê, obrigada mesmo. Você fez parte de cada fase da minha vida e eu acho fantástico que a gente está se reconectando novamente
para justamente expandir a nossa voz para mais empresas. Muito. Para realmente levar essa responsabilidade e esse despertar. Eu sempre busquei muito o meu propósito. E hoje, né, ele chega quando a gente já largou de mão de querer saber qual é. É sempre Adorei. Assim. E veio, é o despertar de almas. Então eu, né, fui escolhida pelo sistema familiar a tocar uma empresa de futebol, né, que hoje virou um ambiente familiar com outros esportes. Sim. E é lá que a gente desperta. Então não importa o tamanho do seu projeto, o que importa é a intenção que ali você coloca no teu propósito, na verdade. E que você soube conduzir lindamente. Com os erros, acertos, você bancou a tua decisão e mesmo não sabendo como que toda essa visão aquariana e unificar tudo isso, você conseguiu e está fazendo lindamente, então parabéns. Obrigada. Parabéns e também. É uma honra fazer parte da tua jornada, da vida, dos negócios. Nossa, é muito gratificante e que isso que nós conversamos aqui possa tocar as pessoas. Exato. Que também se sentem, né, não encaixadas nos padrões do passado, mas também não sabem bem como mudar. Então, exato. Vem com a gente. Vem com a gente. Parabéns, Gê, pela linda jornada. Obrigada. E que a gente possa cada vez mais se conectar com outras almas. Assim seja. Obrigada. Beijo, obrigada. E para você que nos acompanhou, nos assiste aqui, segue o nosso canal, se inscreva, que isso é só um pedacinho de tudo que a gente compartilha aqui. Tem profissionais maravilhosos que fazem parte da minha jornada e pode fazer parte da sua também. Até a próxima!